Estamos aqui começando o podcast com a psicóloga Simoni, que eu tenho um grande orgulho dela, porque é uma mulher empreendedora e uma mulher com uma história linda para contar. É uma mulher que imigrou, saiu do Brasil, foi para o outro lado do planeta e eu estou chamando a Simoni hoje para ela contar essa história. Por que que eu acho essa história incrível? Porque a Simoni tinha o emprego dos sonhos das mamães, né, Simoni? Foi das mamães. Começar por aí. Ela tinha no Brasil o emprego dos sonhos da mamãe. Toda mamãe sonhava em ter um filho trabalhando na Petrobras. E a Simone trabalhava na Petrobras e decidiu sair para viver o sonho de vida dela. Então, Simone, agora eu quero que você conte essa história aí. Como é que foi, né? Como é que você planejou tudo isso? É importante contar essa história de sucesso porque a gente escuta muita gente falando como a vida é difícil fora e aqueles perrengues fenomenais, né? E por que que essas pessoas passam por esses perrengues fenomenais? Então, eu quero que você comece aí contando como é que foi essa sua história de imigrante aí para a Holanda, como é que isso, esse sonho, esse desejo nasceu. Ai, muito obrigada, Clarice, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Então, vou contar um pouco da minha vida, né? Sou Simoni, sou psicóloga. Atualmente eu moro na Holanda há 3 anos. Antes eu morei por 5 anos na Inglaterra. E realmente, para vir para cá, eu tive que me preparar muito e desprender de muitas coisas. E uma delas foi o que você colocou, um emprego, né? Eu era concursada como psicóloga na Petrobras e até meus 3 últimos anos eu era coordenadora, então eu tinha posição gerencial Uhum. e tomei uma decisão de deixar a empresa, né? Deixar o meu emprego, a minha estabilidade e morar fora do país. Meus pais ficaram horrorizados, como é que pode uma coisa dessa, minha Eu filha? imagino, né? Porque, como eu falei, ó, depois de você estar ali no lugar ideal, abrir mão disso, como assim? Sim, e isso começou, eu posso dizer que o que me levou a fazer uma emigração de sucesso e tá tão bem hoje, depois de 3 anos, foi tomar como aprendizagem que eu passei na Inglaterra. Eu morei por 5 anos na Inglaterra e sofri muito. Eu não me reconhecia lá. Quando eu fui para a Inglaterra, eu fui porque eu tinha um namorado que depois se tornou meu esposo e durante uma crise econômica no Brasil, no período de 2004, 2005. Uhum. Nós tínhamos terminado nossa faculdade, terminei minha faculdade de psicologia, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, e aí fui fazer mestrado na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Uhum. Nesse meio tempo, eu acabei perdendo o emprego. Eu era professora de psicologia em uma universidade particular no Espírito Santo. Então, fazia mestrado e trabalhava nessa faculdade particular. Então, ficava aquela coisa de Linhares, que era o Espírito Santo, para Niterói. E ele trabalhava, ele é engenheiro agrônomo, naquelas lojas de venda de produtos agrotóxicos. Uhum. E foi muito interessante, que tanto que muitas vezes a gente maldiz de um acontecimento na nossa vida, mas foi a nossa demissão. A universidade fez um corte pessoal, eu estava na lista, e também meu namorado na época também estava na lista de A lista corte. Foi negra. um período de crise econômica. De repente, nós dois estávamos sem trabalho, só que eu tinha ainda o mestrado para terminar. E ele, sem trabalho, ele resolveu que ele queria morar fora do país e foi para a Inglaterra. E eu fiquei de terminar essa faculdade, esse mestrado. Mestrado. E eu fui para lá e sofri muito. Por quê? Porque você sofreu tanto lá. Sofri muito porque eu não tinha me planejado para estar ali. Eu me senti um patinho feio. Eu não conseguia me sentir merecedora de estar ali. Olha, isso que você está falando, isso é muito importante. Merecedora. Mas por quê? Explica um Merecedora. pouquinho isso, porque eu acho que isso é uma das crenças mais violentas, que mais atrasa a vida do brasileiro fora do Brasil, é não se sentir merecedor de estar ali. Mas por Sim. quê? O que é que te Porque, impediu de tipo ser? assim, no planejamento que eu tinha feito era terminar meu mestrado e procurar um trabalho, eu tinha perdido aquele, continuar ali. Mas esse meu namorado, né, eu sou muito grata por ele, ele disse, vamos morar fora do país e eu vou te ajudar, eu vou te levar. E inconscientemente, para mim, aquilo ali era demais. Era algo que não estava Era um sonho que você não tinha sonhado. nunca tinha sonhado em morar fora do país. E Uhum. olha que eu tinha já estudado 6 anos inglês e cheguei lá como se eu não soubesse nada. Eu tinha vergonha de abrir a boca. Sim. Eu não conversava com os brasileiros, eu não queria, com aquela crença de que brasileiro não presta. Então, É, assim,
É Então, aquela outra coisa. Brasileiro que está fora do Brasil parece que é escória. Ninguém quer saber. Quer dizer, quer você saber, presta, mas o outro não. Olha que o doido. outro doido. Eu não achava isso, não me arriscava a falar a língua, porque tinha vergonha de errar, o perfeccionismo. Aí, como eu vou errar? Então, eu não arriscava. Mas você entendia o que as Estou pessoas lá. falavam? Sim, eu tinha feito 6 anos Mas não falava. Você sabe que Mas, eu tive uma paciente assim. não, eu falava. Eu não falava lá. Eu Sei, achava que eu não não, sabia. não sabia se eu, que eu ia falar com erro, eu ia falar com acento, não ia falar Tá com o inglês. sotaque? Então, assim, eu me retraía. Uhum. E foi nesse mundinho, eu fiquei 5 anos na Inglaterra, que eu vivi nisso um tempão. Eu falava, gente, cadê aquela Simone que passou em 10º lugar para psicologia na UF, saindo de escola pública, em 11º lugar em mestrado, saindo do interior, uma cidade de 3 mil pessoas, pai analfabeto, sabe, família pobre. Cadê aquela mulher de garra? Parece que sumiu na Inglaterra. Simone, isso é muito importante você estar falando, porque eu escuto isso todo dia. Olha, eu atendi uma pessoa que eu até gravei um podcast com ela, que chama Juliana Graça, eu posso falar, porque a gente tem podcast gravado, que ela falava inglês, mas ela não abria a porta para o carteiro. Então, a terapia transformou ela de não abrir a porta para o carteiro em mentora em 1 ano e meio. Maravilha, que Então, você maravilha. lá nesses 5 anos não buscou ajuda, Simone? Então, busquei ajuda e foi muito engraçado, né? Muito engraçado, não. Foi trágico. A minha psicóloga morreu. Jura? Jura, eu acho que foi no 2º ano. E eu ia em Londres para poder ter atendimento, para ter atendimento com essa mulher, porque eu era uma cidadezinha menor, e ela faleceu. Só que o que eu percebi com ela? Ela não era mais brasileira. Aham, já tinha, As perguntas que ela me fazia não tinham sentido nenhum. ela já tinha Nenhum. mudado a cultura dela completamente. Já estava. Completamente. Claro que ela me ajudou de uma certa forma, quem sou eu para não dizer, mas ela não conseguia compreender as minhas dores. Ela não conseguia compreender que eu não me sentia, que eu me sentia um patinho feio, alguém que, sabe, o que eu estava fazendo ali? Você estava se sentindo parte daquele lugar. Não estava. Então foi durante esse. Por isso que eu falo que eu devo muito à Inglaterra, porque quando eu decidiu voltar, eu falei, primeiro eu falei, eu preciso. Quando eu voltei, eu não pensava ainda em migrar novamente, mas eu busquei ajuda porque aquilo mexeu demais comigo. Cadê aquela Simone guerreira que lutou tanto para poder conseguir as coisas? E não, olha, E aí, Simone, isso precisa ser explorado aqui, porque assim, é assim que todo brasileiro se sente. Eu já escutei assim de um menino que eu atendi aqui, engenheiro, bem formado, assim. Cliente, quando a gente chega nos Estados Unidos, no caso que é o meu cliente, né? Parece a gente vira um bebê, a gente não sabe nem abrir uma torneira. A gente não fala a língua, né? Então, esse deslocamento, esse não se sentir parte. Você falou, isso, patinho feio. Você está numa manada que você não sim. está ali, onde você não se sente, né? E o que é que você fez, assim, antes de você voltar? Me conta, você fez algum movimento além dessa psicóloga para se inserir Então, você está falando quando eu voltei para o Brasil? lá na Inglaterra ainda? Você chegou a Na fazer? Inglaterra, eu fiz por 2 anos com essa mulher, porque eu fiquei 5 anos. E depois ela faleceu. E aí, nesse emprego que esse meu namorado conseguiu, eu trabalhava em restaurante italiano. Ele conseguiu alcançar como é que fala? Como é que se diz? A confiança. Era uma franquia. Não era franquia, era um conglomerado de restaurantes que estavam sendo abertos no país. Então ele começou a viajar muito para lá e para cá, e para lá e para cá, e eu ia junto com ele. Uhum. Então, isso começou até o momento que eu fiquei parada em um lugar, isso me facilitava. Depois eu comecei a viajar demais, e aí eu não pude mais continuar procurar uma outra pessoa. E naquela época não tinha ainda o que nós temos hoje, que é o Nossa, online. a coisa que Que isso foi a aí. pandemia, que foi uma tragédia na vida de todos no mundo, trouxe para a gente, que foi agora a oportunidade de confiar que é possível um tratamento terapêutico online. Sim, para mim foi um pouco antes, sabe, Simone? Porque eu comecei a atender em 2016 online, até porque eu mudei para cá, para dentro do mato, né? E aí eu Sim, mudei para o mato e saía daqui de Jacarepaguá, ia para Tijuca, levava 2 horas para ir, 2 para voltar. Eu falei, gente, isso não faz sentido. Que que qualidade de bom. vida é essa que eu vim buscar aqui, que eu passo 4 horas no trânsito? Aí um dia eu tomei aquela coisa, eu sempre fui muito ousada ou doida às vezes, né? Muitas vezes já me chamou de louca, mas todo empreendedor é meio doido mesmo. E eu pensei, não, Sim. se eu vim morar aqui, eu tenho que trazer o trabalho para dentro de casa. E aí eu comecei a atender online, a internet não funcionava, eu tinha dia que tinha que fazer quase que sinal de fumaça. Às vezes eu tinha que ir para o consultório, eu aluguei um consultório aqui no Recreio, mais perto, e ia para o consultório para atender online, porque a internet Acredito. aqui não funciona. Não funcionava. Eu tenho duas aqui, né? Duas internet, porque se uma cai, mas aí você vê, nesse instante a gente estava aqui dando pico de luz, né? Então tem sempre um problema, que é Zona Oeste, Rio de Janeiro, não é Zona Sul.
Mas você vê que aí essa coisa que você trouxe, mas sem dúvida a pandemia trouxe essa perspectiva para milhares de pessoas. Sim. Então, Milhares. assim, após isso, após esse acompanhamento, eu fiquei viajando tanto que eu não pude, mas quando eu retornei para o Brasil, foi a primeira coisa que eu fiz, foi buscar, que eu voltei em 2009, foi buscar entender o que tinha acontecido comigo vivendo fora do país. Tinha me marcado tanto. E eu disse para mim mesma que se um dia, já morando no Brasil, que se um dia eu retornasse a emigrar, iria ser diferente. E foi isso que eu fiz quando eu decidi em 2016 Olha aí, ó, 2016. que eu iria morar na Holanda. Então foram 3 anos, mais de 3 anos, porque eu vim para cá em 2020, me preparando para vir morar na Holanda. Porque eu falei, eu não quero passar pela mesma coisa que eu passei na Inglaterra. Agora E tem que foi ser isso. diferente. Agora tem que ser diferente. É tanto que por isso que hoje eu trabalho com imigrantes expatriados. Ao redor do mundo eu trabalho só com a Holanda, mas também com outros países, porque eu tenho essa experiência, eu consigo compreender o que as pessoas estão passando no seu dia a dia, Você porque eu passa. passei por isso na Inglaterra. Por isso que a Inglaterra, para mim, ela é muito preciosa. Assim, eu voltei para lá o ano passado. Eu fui para lá e fiquei alguns dias, acho que Foi com 15 outros dias. olhos agora, né? Estou com outros olhos, sim, com muita saudade. Pois é. E realmente, se você não está fazendo seu planejamento e esteja preparado, claro, a gente faz planejamento, mas esteja aberto à vida, né? Tem que fazer planejamento ficar rígido. Não, fazer É. um planejamento aberto, porque desafios e surpresas vão existir, fica muito mais fácil emigrar. Pois é, Simone. Então, assim, quero falar com você sobre isso e a gente passar essa mensagem para as mulheres que você atende, para outras que vão ver nosso podcast aqui, porque às vezes a gente vê na rede social as pessoas demonizando viver fora, que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê, que é isso, que é aquilo outro. Qual foi a minha percepção quando eu tive agora 3 meses nos Estados Unidos? Eu andei por vários estados lá e a minha percepção é assim, é que os brasileiros, eles saem dos Estados Unidos, saem do Brasil, vão para os Estados Unidos, mas eles continuam apegados a absolutamente tudo daqui. Eles veem as novelas do Brasil, eles só compram no mercadinho brasileiro, eles só vão comer na churrascaria brasileira. Então, teve um dia que eu estava lá na Flórida e o meu amigo, olha, tem a melhor churrascaria do Brasil, a melhor pizzaria do Brasil. Eu, para com isso! Eu acabei de chegar do Brasil, me leva no lugar americano. Então, eu acho que também tem essa coisa, porque não adianta você sair do Brasil e carregar o Brasil nas costas. Então, essa coisa de não se inserir, de você não buscar conhecer, integrar o jeito de vida local, conhecer a cultura local, participar dos eventos do lugar que você vive. Então, eles ficam como se fosse um gueto, sabe? Sim. Senti muito É isso. muito comum. Eu também atendo em inglês outras nacionalidades, com menor frequência, mas também atendo. E isso não é só uma particularidade do brasileiro. Sim, É uma parece. forma de poder se sentir pertencente, de se sentir, de poder ter um certo controle, né? No fundo, é um certo controle sobre aquele estranhamento de estar morando fora do país. Sim, E, então, como tudo, tem os seus prós e né, tem os seus contras e prós. E um dos contras é que você retarda a sua adaptação. sim, exatamente. Retarda a sua adaptação. Claro que também depende muito, Clenice, do grupo que essa pessoa faz parte. Tem grupos que os brasileiros já estão com muitos anos morando fora, que eles ajudam a esses a se adaptar, porque eles começam a adaptar. Peraí, você está reclamando? Mas quando eu cheguei aqui, era assim assado. Dá um chego, porque, né? Então, tipo assim, depende muito do tipo de pessoas que eles acabam se conectando. Então, Sim, assim, com os clientes que eu atendo, o que que eu falo? Tá com muita saudade, você não está aguentando, porque a gente sabe que a cultura europeia, eu falando daqui, porque quando você americana, vê, né? Conheço um pouco mais europeia, eles são um pouco mais fechados. Então, para fazer amizade com o holandês, leva um tempo. Eles não vão te convidar para casa assim com muita facilidade, não. Então, pode ser que também tenha a questão do frio, agora nós estamos no inverno, você quase não sai. Então, o que acontece muito aqui, por exemplo? As pessoas vão na casa do outro, do brasileiro, porque o brasileiro ele abre a porta. vem pro churrasco aqui, vamos esquentar esse frio. Vamos fazer uma Então, caipirinha assim, aqui para esquentar esse frio. é uma estratégia de você poder lidar com a solidão do inverno. Agora, você simplesmente ignorar. Eu conheço gente na Alemanha, na Itália, aqui, que tem mais de 15 anos que mora fora e não fala língua nativa. Não fala nem alemão, não fala holandês, não fala italiano. E consegue se virar. Eu fico
impressiona. Pois é, né? Mas como eu estava conversando com você até antes da gente começar esse podcast, isso era uma coisa que me impressionava num nível absurdo, que eu não conseguia entender por que que a pessoa se fecha desse jeito. Para mim, ela não quer se inserir. Isso é a maior prova de que ela não quer se inserir, né? Então, o mentor que eu trabalhei, o mentor que eu trabalho lá nos Estados Unidos, ele fala o seguinte, que tem o imigrante Cabral e o imigrante Colombo, que vai para os Estados Unidos, no caso do povo lá. Porque o Cabral, ele vem para tirar o ouro, né, e ir embora. E é isso, é aquele imigrante que ele só quer extrair, levar os dólares para cá, mandar dólar para o Brasil. No Brasil. E o Colombo é aquele que quer ficar, né? Então, nessa minha passagem pelos Estados Unidos, foram 3 meses, eu fui várias igrejas, né? As pessoas com quem eu estava. Um era mormon, eu fui na igreja mormon, outro era batista, eu fui na igreja batista. E aí tinha os cultos em inglês e os cultos em português. O culto em inglês, ó, a igreja estava vazia. Agora, o culto em português, entendeu? E aí as pessoas assim, não, eu venho aqui porque eu quero me inserir. Mas era minoria, eu quero me inserir. Então, eu vi esse movimento dentro da igreja e vi esse movimento dessas pessoas que só ficam no gueto, né? Então, elas não, para mim, Isso. não falar a língua é não querer se inserir. Ele fica dentro dessa nomenclatura lá que o menino falava, né? Que é o imigrante que ele só vem para extrair, ele não quer fazer parte mesmo. Só que o que é que acontece que a gente vê, né? Uma das coisas, assim, como eu atendo esse público há muitos anos, a minha visão é um pouco pessimista sobre isso, porque as pessoas ficam 20 anos em trabalhos básicos, as mulheres principalmente, não falam a língua, não evoluem, então elas elas têm o trabalho, só que chega um momento que elas não têm mais saúde, coluna para aguentar fazer aquele trabalho lá. E aí ela não é mais brasileira e ela também não é mais americana. Então ela não tem lugar no mundo. Ela não pode mais voltar. Quando ela olha para a realidade dela lá, não é boa, mas a daqui pode ser pior. Então a pessoa acaba às vezes depois de 20 anos fora do Brasil, nessa situação. Então, assim, eu acho que isso é um chamado, né? Nós vamos convocar aqui, principalmente as mulheres, porque é um grupo muito grande, né, de mulheres que carregam o mundo nas costas, a gente sabe disso, carregam literalmente o mundo nas costas, que precisa acordar para isso. E Sim, assim, sim. eu vi no LinkedIn, há uns dias atrás, uma menina que ela é uma influência no LinkedIn chamada Marcela Jajá. Essa menina, ela é muda não, ela é surda, ela fala. É, Ela é surda falante. Ela aprendeu a falar inglês sendo surda, fazendo legal. curso de labial. Então, assim, depois que eu vi essa mulher, eu falei, gente, realmente só não aprende quem não quer. Eu atendi várias pessoas, Simone, assim, com pós-graduação, doutorado, Cleide, mas o inglês não entra na minha cabeça. Não entra. Falei, entra. É só você abrir a cabeça para entrar. Qualquer coisa que a gente esteja aberto para aprender, a gente aprende. Você não aprendeu holandês aí? Tô aprendendo. Tô indo, sabe? Essa questão da língua, né, fala muito do pertencimento, né? Do pertencimento a um país. Então, assim, envolve também a questão de você poder arriscar o perfeccionismo. Então, muitas vezes você não aprende porque você tem medo de errar. Só que a gente só aprende errando. E aí, quando Amar o próprio erro é que faz com que você evolua. Então, assim, meu marido, ele estuda, ele fala francês, fala holandês, inglês, fala um pouquinho português, e ele não se importa quando eu corrijo, quando ele fala português. Ele tá muito obrigada. E aí ele fala assim, aí ele começa, agora ele aprendeu luva, né? Luva, 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 luva. Quer dizer, para ele ali, ele desce. sim, Só que o que eu percebo muitas vezes entre a gente é a gente fica com vergonha, a gente não agradece, fica com vergonha e se cala, se cala, fica com raiva da pessoa que corrige. corrige. E aí isso dificulta A muito a pessoa que aprendizagem. eu falei lá, fiquei em casa que tinha criança e as crianças riam quando eu falava tudo errado. Eu falei, pode rir, vamos rir junto? Então deixa eu falar mais, que para ter mais motivo para rir. Isso. E é muito engraçado também, Clenice, a relação entre os brasileiros, quando eles escutam um outro brasileiro falando inglês com sotaque ou errando. Sim, Então, tem muitos clientes que reclamam, dizem, eu não me sinto à vontade de falar a língua nativa perto de brasileiros. o brasileiro Então, vai assim, criticar. criticar ou fazer chacota. Então, assim, até mesmo a leveza de lidar com a chacota do outro nos diz que está está dando muito peso para algo tão simples, no sentido assim, de lidar. Por que eu não posso rir de mim mesma ao errar? Por que eu não posso deixar isso sem ficar leve?
Pois Eu tô é. aprendendo. Eu acho que, então, aí é uma das coisas que eu percebi lá nos Estados Unidos e faz com isso que você está falando, que é assim, esse brasileiro, ele perdeu essa essência do brasileiro de rir de si mesmo, que nós temos isso muito forte, essa capacidade da gente rir da gente mesmo. Poucos povos têm, mas, quer dizer, uma das coisas que eu percebi é que eles assimilam do país as coisas ruins. A comida, lá nos Estados Unidos, de comer errado, tomar refrigerante do café da manhã, né? Eu vi gente tomando café da manhã no McDonald's, assim, eu fui um dia, eu vou te passar para te pegar, mas eu não tomei. Eu falei, eu já tinha. Ela falou que ia tomar café no McDonald's, então eu já tomei café em casa, onde eu estava. E acompanhei lá. E aí eu fiquei assim. Elas estavam lá comendo um hambúrguer com ovo e tomando aquele copão daquela Coca-Cola refil. E pode. Eu falei, vocês. Sim, Mas tomar Coca-Cola no café da manhã a gente não consegue não falar, né? Ah, mas eu preciso de cafeína. E eu não tomo café. Então, será que não tem outra forma de você consumir cafeína? Porque essa daí, vou te contar. Mas é diet. Eu falei, eu já sou assim, se eu vou tomar Coca-Cola, eu vou tomar a Coca-Cola tradicional, a diet nunca, que essa é muito pior, entendeu? Então eu ficava assim, vendo que eles assimilaram essa coisa do americano, de comer errado, essa coisa toda errada, essa brasileira que fica rindo do outro que falou errado, ele perdeu essa essência nossa tão boa de rir de sim. si mesmo, de rir de si mesmo. Isso mesmo. Muito boa a sua observação. Vou começar a usar essa sua fala Sim, porque nas minhas palestras. Muito bom, muito obrigada. E dizer também, Clenice, que eu ia te dizer? Eu trabalho muito com a questão da criança interior. sim, E algo que eu percebo muito é que quando você está fora do seu país e está no país estrangeiro, parece que a sua criança interior ferida fica ativada demais. Então, tudo vira gatilho. Tudo vira gatilho. Então, a pessoa, assim, uma burocracia que todo mundo vai lidar com ela, independente da nacionalidade, vira aquela coisa enorme. Aí é um medo enorme. Aí a pessoa não consegue trabalhar, fica pensando o dia inteiro no resultado daquele processo. E parece que ela esquece que lá no Brasil existe uma burocracia enorme que ela um dia lidou muito bem. sim. Então, é como se criasse uma criança, aparecesse uma criança que tivesse querendo um colo, onde ela não vai Mas achar esse colo. porque isso faz todo sentido, sabe, Simone, com aquilo que é a fala do meu paciente, que a gente sai do Brasil, a gente vira criança no outro lugar. Então, Outro a lugar. fragilidade de não falar a língua. Então, aquilo que é fácil para você ir lá no departamento fazer um documento, para essa pessoa que não fala, é uma coisa enorme. Enorme. É Mas enorme. eu percebo também que isso acontece não só com quem não fala a língua, mas também com quem fala a língua. As coisas parecem que ficam muito mais complicadas para essa pessoa. Ela tem medo do receber um não, ela tem medo de começar o processo por conta própria. E Porque aí se pergunta qual é a profissão da pessoa e o nível de escolaridade, até porque eu atendo muito expatriado, e para vir para cá, para ser expatriado, ele veio por uma companhia, às vezes você percebe assim, que aquilo ali não é o adulto dela que está à frente. é a criança ali Não tem, gritando. não tem sentido ela estar daquela forma. Tá, existe uma dificuldade ali, existe uma questão, mas a dimensão, o sofrimento que está ali não tem sentido para estar. Ali sem pai nem mãe, entendeu? Então, aí, É, é, como ela, e o Freud, né, nós que somos assim, o Freud, ele fala, seremos para sempre bebês no berço, gritando mamãe, mamãe, mamãe. Então, lembra desse trecho do Freud? Então, imagina o expatriado que foi em busca de um sonho. E aí, uma coisa que eu quero explorar muito aqui é o motivo que leva cada um aí, a forma como cada um vai. Então, esse que vai é mais baseado em ilusão e sem o planejamento que você fez. Quando você foi a primeira vez, você foi, tipo, seu namorado estava lá e falou, vem, 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 te arrastou. eu fui. Você foi. Então, muita gente vai assim, no impulso. E eu acho que esses que sofrem mais. Você sofreu lá, agora você não sofreu. Sim, eu quero que você mostre essa grande diferença, porque essa criança está gritando dessas meninas aí, homens e mulheres com essas crianças gritando, porque eles estão se sentindo sem pai nem mãe. Nossa, começou a estourar tudo aqui. Eles estão se sentindo fora do mundo, como você se sentiu lá na Inglaterra, sem pai nem mãe, sem falar a língua adequadamente, ou mesmo falando, como você falou, que tem os que falam, mas essa fragilidade de estar no lugar, o medo do novo, todos nós temos medo do novo, né? Sim. Isso é normal.
Mas o não é normal é você não se acostumar com o novo, né? Porque parece que o povo fica 20 anos e não se acostuma com o novo. É isso que a gente vê aqui na nossa prática, né? A gente vê muito esses casos, né? Então, é você mostrar que pode ser diferente, como a partir da sua história. É isso que eu quero contar aqui, a partir da sua história. Como é que pode ser diferente? Quanto tempo Então, você se planejou? Você não chegou aí com o seu diplominha debaixo do braço, olha, eu sou psicóloga. então, a minha primeira decisão de morar fora de novo, ela foi muito engraçada. Ela aconteceu em 2016, quando eu vim passear aqui na Holanda. Me impactou muito o país, a cultura. Só que eu falei assim, gente, tem alguma coisa nesse lugar aqui que me encantou. E Uhum. eu tive já contato com a Holanda, trabalhando na Petrobras, quando eu estava ajudando um gerente geral da gente lá se mudar para a Holanda para administrar a Holanda, Petrobras Holanda. Então eu tive contato, mas nesse momento nem entendia nada que era Holanda, estava entendendo o que era a burocracia da Holanda para ajudar a transferência desse gerente geral. E aí, quando eu escolhi vir passar as férias aqui em Amsterdã pela primeira vez, eu fiquei encantada com o país, fiquei encantada com a cultura e comecei a ler um pouco, senti muito livre, muita vontade, muita beleza, um povo grande. E aí eu comecei a vir, comecei a tirar as minhas férias e vim para a Holanda. Então eu vim mais de 8, antes de morar aqui, eu vim 8 vezes para a Holanda. Isso é uma coisa importante, porque eu vejo o pessoal ir para um país sem nunca ter pisado o pé. Sim, Eu nunca faria isso. Como é que eu você fiz vai? Eu vejo uma foto da Holanda e eu vou morar. Eu tive o mesmo isso. encantamento, viu? Quando eu estive na Holanda, a minha vontade era não voltar. Dar uma de Então, é doido. um país, gente, é um país encantador. É encantador. E o que que eu fiz além disso? Eu comecei a procurar pessoas holandeses no Brasil. Então, eu conheci a comunidade do Rio de Janeiro, naquela época, tinha 1.000 holandeses. Então, eles Nossa, faziam eventos para eles. Eles se encontravam quando tinha jogo, ou uma data comemorativa que da Holanda, eles festejavam no Brasil. Entrei no grupo de Facebook da época, no Rio de Janeiro. Conheci uma menina que ela estava fazendo antropologia e o TCC dela, afinal, era da relação entre brasileiros e holandeses, e aí ela me entrevistou, e aí a gente criou uma relação tão gostosa que na época que eu estava de férias, eu fui convidada a participar da festinha dela de graduação, eu fui, aí ela tinha um livrinho onde ela colocou o nome de todo mundo que ajudou, e aí me apresentou para todo mundo na festinha dela, essa aqui, olha, uma das entrevistadas do meu TCC, então tipo assim, foi construindo no campo social, também fiz terapia, fiz trabalho com você também, é, fazendo foi uma, trabalho. foi uma preparação, né? Você falou, estou fazendo a transição e agora, né? Além disso, financeiramente, né, que aí é muito engraçado também, a sua família me ajudou muito, porque o seu filho foi também, né, foi nessa época que eu conheci o Guilherme, que é um ótimo, como é que eu posso falar, um consultor financeiro, Em me São ajudou Paulo desde o hoje. início, Pois é. ajudou desde o início nisso. Na língua, eu contratei professor nativo de holandês que iam na minha casa, morava um tempo, eu morava no Botafogo para me dar aula. Então, eu fui olhando o financeiro, eu fui olhando a língua, eu fui fazendo viagens, fui fazendo network em Facebook, grupo de WhatsApp. Então, assim, eu fui buscando entender se realmente era isso que eu queria. Porque era uma decisão muito séria. Eu larguei um emprego público. Eu passei em primeiro lugar Exato, é em isso que eu queria que escola você na contasse. época. É isso que eu queria que contasse. Você passou em primeiro lugar, então você tinha O que que aconteceu? E aí papel também de assim, destaque na empresa, né? Um papel de destaque, um cargo alto, e você abriu assim, mão. E é isso, Simone, que eu quero aqui falar, porque é muito legal isso, que é essa construção que você fez, e além dessa construção, você construiu, você pensou em cada detalhe. Por que que você quer ir sim, embora? Quando eu estive na Holanda, em Amsterdã, o único sim, desejo que eu tinha, quando cheguei na porta da estação central para voltar para Paris, eu fiquei ali, assim, eu só fiquei, não, só não dei a doida, porque na época o Guilherme, que você citou aí, meu filho, ele ainda precisava de mim, estava terminando a faculdade sim. ainda. Ele E ainda também na precisava parte de de mim. trabalho, eu pensei em trabalhar como psicóloga aqui na Holanda. E eu vim primeiro como estudante, eu fiz MBA em saúde e assistência social. Então, eu sabia todo o processo, antes de vir para cá, eu sabia todos os processos de como eu poderia trabalhar como psicóloga aqui. Não, exato, mas esse é outro ponto importante, porque a maioria das pessoas que têm uma formação, elas já assumem que elas não podem trabalhar com aquilo, isso é uma coisa que você enfrenta aí e que eu enfrento aqui do outro lado, eles já assumem
mãe que não pode. Então, para você ter uma ideia, eu já atendi nos Estados Unidos 2 médicas fazendo faxina. Aí tem nada demais fazer faxina, mas o problema é que elas têm uma formação que é muito cara no Brasil, que para entrar Sim. no federal é 200 para uma vaga. Então, e não se. Eu falei assim, mas você fez a prova para saber se você poderia trabalhar nos Estados Unidos, falando inglês, inclusive? Não, não fiz a prova. Falei, mas é fácil trabalhar como médico nos Estados Unidos. Você só tem que falar a língua, você tem que fazer uma prova, passar nessa prova. E essas duas não sabiam disso. Por que que elas não sabiam disso? Porque elas não buscaram conhecimento sobre isso. Entendeu? Sim. E Então, assim, eu quando então eu, você mas já primeiro se aconteceu. informou como é que eu faço para trabalhar como Mas eu psicóloga tive, lá. eu tinha um outro planejamento, eu tinha uma planilha de planejamento. No trabalho não era ser empreendedora. No trabalho era procurar um trabalho como psicóloga nas clínicas aqui na Holanda. Esse ou RH ou clínica. Esse estava na minha planilha. Só que Uhum. quando eu comecei a fazer o meu MBA, um professor da área de estratégia, de marketing de estratégia, chegou para mim assim, mas por que que você não quer ser empreendedora? Por que que você não busca isso? E foi a partir daí que eu busquei estudar se era possível. Eu tinha diploma de bacharelado, de mestrado, foi reconhecido aqui. Então, tipo assim, eu vi que eu poderia estar procurando trabalho, sabia que não seria tão fácil, mas existiam clínicas que precisavam de psicólogos que falassem inglês, porque naquele momento eu não falo um holandês para atender como psicóloga. Então, eu sabia qual seria o caminho como empregada conseguir encontrar clínicas onde precisavam de profissionais que falassem inglês. A Holanda, 90% da população fala inglês e Sim. a quantidade, são 120 nacionalidades que moram aqui. Então, a parte de expatriação é muito grande. Então, havia oportunidade como empregada. Só que dentro do MBA, um professor holandês fez essa provocação. E aí eu olhei para o lado e vi que tinha colegas que estavam indo para esse caminho também do empreendedorismo. E falei, por que não ver? E aí eu entrei para outro caminho, que não foi planejado nos 4 anos. Por isso que eu falei que é importante planejar, mas também está aberto às oportunidades. Aí eu vou ter que fazer o quê? Meu plano de negócio. Eu tive que fazer meu plano de negócio, contratar um consultor, que eu tinha que entender a questão de impostos, sem um visto ainda, eu estava com visto de estudante, como é que seria a transição para um outro visto. Então, tipo assim, tomar uma decisão também de trabalho, você tem que pensar se você tem condição. Primeiro, eu tinha condição de bancar, porque você abrir uma empresa, você tem que esperar tempo, você não vai ter, como é que fala? Retorno rápido. Retorno rápido. Nenhum negócio. Nenhum. Nenhum. Então, tipo assim, eu estava consciente disso. Eu não tava querendo abrir uma empresa porque eu estava querendo, achando que em 3 meses eu ia ter retorno. 3 meses você ia estar pagando suas contas todas com essa empresa. Então, tipo assim, eu sabia, por isso que eu contratei um consultor, porque ele tinha que me mostrar quanto tempo eu ia ter que trabalhar para poder conseguir gerar alguma coisa, e se eu tinha caixa para isso, eu tinha que conversar com o Guilherme. Quando eu saí do Brasil, Guilherme tinha o que eu tinha falado, Guilherme, assim que eu terminar, eu vou trabalhar. De repente, eu falei, nem tudo. Pois é, exatamente, né? Então, assim, Então, o que eu coloco muito, Clanice, que eu trabalho muito com os clientes, você tem que estar no seu adulto interno para tomar a decisão que você está querendo. exatamente. Porque E na assim, hora que dá errado, tratou a criança, o adulto está pronto. tá pronto. Porque Está se pronto. na hora que a coisa se não der certo, vai ter aluguel para pagar, tem que comer todo dia, um Quem lugar está para aí com dormir. família, e quem está aí com família, né? Como a gente vai com filhos e cachorro, papagaio, periquito, né? Aí fica Sim. muito mais sério, Então, né? assim, e eu passei um pouco de aperto, porque acabei contratando um cara que não me entregou o website que ele tinha prometido. Ah, isso aí, infelizmente, minha filha, nessa área de E aí marketing, eu tive que, sabe, eu tive que entrar em outra, como é que fala? Em outra. Eu falei, parei de cobrar, porque eu vi que eu estava perdendo meu tempo. Falei, até a gente. aceita, né? Aceita, fez a escolha errada, agora começa de novo. Isso Depois acontece. eu comecei com marketing digital, com o Instagram, vi que não estava dando certo. Eu tinha alguns clientes, mas era o dia inteiro fazendo vídeo, postando coisa, não estava dando Não dá certo. certo porque a gente tem que fazer uma escolha. Ou você atende teus pacientes, ou você fica no Instagram. Eu também não faço muito isso. Por isso que eu escolhi o podcast por isso. Porque assim, aqui a gente grava, a gente edita e faz no
nuggets disso e joga aí. Então, Entendeu? Então, tipo assim, eu mudei e depois eu tive que mudar toda a minha estratégia de trabalho. Hoje eu não trabalho. Eu tenho meu Instagram, que é para eu faço eventos pela Europa. Então, como é que eu consigo os meus clientes? Faço eventos pela Europa. O meu esposo, ele me apoia nisso, no sentido de que ele também vai junto, porque ele gosta de passear. Então, eu aproveito para passear, aproveito para fazer e trabalho com Google Ads. É assim que eu alcanço os meus clientes. Mas eu tive que passar por todos esses para poder compreender. E hoje eu me sinto preparada para poder entender o que essas pessoas passam. Não é exatamente. simples, Não, não é nada não assim. é impossível. Não é Exatamente. simples, mas não é impossível. Existe coragem e muita, assim, disciplina, amor próprio, saber pedir ajuda. Exatamente, isso é muito importante, porque assim, esse grupo, né, que eu tô desde 20 lá nos Estados Unidos, na verdade é uma grande transição de carreira. Eles têm pequenos negócios, um faz piso, outro tem a coisa de bancada, outro tem não sei o que lá, e são pessoas com escolaridade alta que viram nesse negócio a possibilidade deles fazerem uma transição para trabalhar com uma coisa mais afinada com o intelecto deles, né? Com a parte intelectual. E eu acho que é essa mensagem assim que eu quero passar e que você também está passando, é que é difícil, é trabalhoso, mas é possível. É o que eu falo que assim, é fazer essa transição de carreira para você ter esses benefícios que as pessoas que moram fora, um país como a Holanda, que é lindíssimo, né? É encantador. Se você quer ter essa benesse de morar aí, tem que preparar, tem que ter um preço para que você faça valer a pena, Sim. para que você de fato possa aproveitar. E eu acho que a coisa mais importante assim desse podcast é mostrar para as pessoas que se você planejar, você pode usar suas expertises fora. Que E é aí até colocar, porque, tipo assim, foi até um pouco assim mais forte aqui falando com você, no sentido que eu não vi em função de um convite de um namorado ou de alguém, eu vi por conta não, própria. Então, assim, você foi isso sozinha. chama muita atenção das pessoas, porque as pessoas acham que teve alguém que me trouxe. Aqui. Ninguém me trouxe para cá. Só que o que acontece? Existem mulheres que vêm, e a maioria dos meus clientes na Europa passam por isso, ou são expatriadas, ou são mulheres que veio por parceiro, né? Uhum. Conseguiram visto pelo parceiro, que isso não tem problema. Não, Amar alguém de outro país. A questão toda é você está se preparando para vir para cá, ou você está achando que ele vai tomar conta de você? Porque o europeu, ele quer uma mulher independente. Ele quer uma mulher adulta, que tome decisões. Ele vai te ajudar? Ele vai. Mas não espere que ele mas vai não vai ser ser. o papai. Não vai. Então, isso que Papai. muitas vezes, assim, eu vejo assim, uma ingenuidade, que aí eu falo que é da criança interior, de achar que vai ter tudo, que a pessoa não procura compreender como é que o país funciona. Não entende a cultura, não estuda antes a cultura. Não estuda. E, Não ao estuda, mesmo né? tempo, quer cobrar muito, porque tem um visto, acha que o país tem que adaptar a pessoa. É, E eles não vão fazer. Eu lógico. compreendo a dor, eu entendo a dor, eu vejo que às vezes há um exagero, né, do país, mas não tem como mudar isso. Você que escolheu estar aí. Como é que você quer que eles mudem o jeito deles para você? Então, assim, é uma coisa em que exige um pouco também Maturidade, eu diria. sabe, para poder estar nessa situação e conseguir, porque aí o que acontece muitas vezes é ter problemas no relacionamento. Tá um amor tão grande, ainda no Brasil, vindo para cá, o início, aquele amor, e de repente começa a ter problema no relacionamento, porque a questão cultural começa a, né, ter o desgaste, que faz parte, É isso mas aí. além É. disso, é essa dependência. Sim, essa criança que está sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos, sem o suporte aqui, daqui, quer que este homem cubra tudo isso. Sobre tudo Ele isso. não está preparado para isso e nem quer isso. Isso. E aí também o que parece muito com os expatriados é a questão da cultura organizacional, que é completamente diferente. Aí, por exemplo, falando da Alemanha. A Alemanha, cada um tem a sua tarefa. Se você inventar de fazer a tarefa do colega, porque o colega saiu e tal, o seu chefe vai chamar a atenção sua e perguntar o que você está fazendo. Isso não vai. O Brasil se prova, nossa, fulano, como é que é? Mostra serviço, Mas mostra assim, serviço. Na Alemanha, por exemplo, ele vai achar que você está ultrapassando. Você está está invadindo o campo do outro. invadindo do outro. E se você trabalha até mais tarde, vai achar que você é improdutivo, que você não dá conta de Não fazer o serviço conseguiu de fazer 8 a 5. dentro do horário estipulado aquilo que você tinha que fazer. E no Brasil, não, às vezes eu percebia, né? Muitas vezes, era que a gente
tentava trabalhava o que tinha que trabalhar, ainda pegava mais, porque queria mostrar para a pessoa, para o chefe, que estava fazendo, Aí que era engajado. isso Então, é assim, bem isso interessante. também causa muito. Eu percebo muito assim, frustração. Pô, eu quero ser gerente logo, eu quero ser isso. Mas não vai ser por esse Não é por caminho. esse caminho, não é por esse caminho. Então, assim, o que Não você é está por esse falando caminho. aí, você está falando aí coisas bem interessantes, que é as pessoas estudarem mais a cultura, Sim, inclusive de trabalho, né? de Porque trabalho. vai afetar nas quatro patas, como eu costumo falar, né? Carreira, ou ele está sem a família original dele. Então, qualquer pessoa que pega, fica parecendo que é a tua tábua de salvação. Então, você agarra aquele parceiro como a sua tábua de salvação, isso aí vira chumbo, porque a pessoa não quer que você agarre, né? Sim, a pessoa não quer isso. Isso que você falou aí, Simone, é muito, não é só das expatriadas, não, né? Tem até um livro chamado Complexo de Cinderela. Não sei se você já que é a Não. mulher poderosa, faz e acontece, atravessa o oceano e faz tudo, e o cara admira aquela mulher. Quando ela casa, ela retrai, encolhe, passa a ser essa chata, chorona, reclamona, que quer que o marido resolva tudo, vai lá brigar no trabalho por ela, porque o patrão disse isso, porque o cara falou aquilo, e aí ela chega em casa e ela enche a cabeça do marido no nível para ver se ele tira ela do trabalho e deixa ela em casa. Isso eu vejo aqui também muito. Então a gente tá aí, né? Só que aqui na Europa isso não vai acontecer. Então Ele não vai, quem o europeu ele não vai fazer isso. quem for com essa ilusão já vai sabendo que essa é um gatilho que vai ferrar o seu relacionamento, Sim, não, vai acabar. não, ele não entende dessa forma. Porque não é essa cultura. Então, assim, o que você está falando aí é uma coisa que nós estamos aqui falando é estude a cultura. Estude a cultura do lugar para onde você está indo. Estude a cultura. Estude a cultura, Mais do que tenha estudar. mais tolerância em relação ao novo país. Busque compreender o porquê, porque, tipo assim, eu acho que a Alemanha tem muito mais tipo de regras estranhas do que aqui na Holanda. Então, assim, tem coisas que você não consegue compreender por que a Alemanha tem essas regras. Só que, quando você vai estudar um pouco sobre a história, você vê que aquela regra, ela já caducou, realmente ela já caducou, mas ela teve uma função histórica. Então, assim, ao invés de você, pô, tenta fazer logo. Não tem jeito, você não vai conseguir Fica brigando com aquilo. aquilo. É tipo assim, inexplicável. Nossa, Mas não, não é assim, é desse jeito. Então você não vai querer. sai disso, né? Se preocupa com coisa que te interessa. Não perca seu tempo reclamando de algo que você não vai poder mudar. Exatamente. Foca naquilo que interessa, né? Foca naquilo que interessa. É. E assim, uma coisa que eu gostaria de deixar de mensagem, vou pedir para você deixar a sua, para mim, é o que eu faço com todo mundo aqui, é fazer com que a pessoa pegue as suas habilidades, as suas melhores habilidades e passe a usar suas melhores habilidades no novo país, procurando saber como é que eu faço para que isso seja reconhecido aqui. Como é que eu posso fazer? Então, já aconteceu de eu atender advogado, seu marido aí, que advogada que estava numa situação que estava acompanhando o marido no outro lá, ela já estava há 4 anos, era concursada. Assim, quando eu voltar, todo mundo já subiu, tá não sei aonde, e eu vou estar aonde? Aí eu falei, estava 4 anos já, falei, por que você não faz um curso? Alguns cursos para advogados nos Estados Unidos, que são cursos mais rápidos, que você não pode assinar como advogado, então você está dentro, pode trabalhar dentro de um escritório de advogado. E essa pessoa, tem. Então, assim, eu acho que a mensagem aqui que a gente está passando é: estuda o país que você está indo, mais do que estudar o país que você está indo. O que é que você pode fazer com seus saberes nesse país? Como é que você, se você se planejar e estudar direitinho, o que é que você pode fazer para que você possa exercer os seus saberes? Porque isso entra um apagão, assim, não importa o nível de escolaridade, isso eu vejo aqui demais. Não importa o nível de escolaridade, parece que entrou aí, vira. Então, por que é que essa criança aparece tão dolorida aí? Todos nós temos uma criança ferida, não tem ninguém que não tenha. Todos nós temos. Então, a criança ferida, ela às vezes aparece como uma alegoria. A gente falando assim parece uma alegoria. Só que na vida real, essa criança ferida está puxando nosso tapete. Porque não é o adulto que está ali atuando, como você vê. Não é o adulto. Não é o adulto que fica nesse choramingando porque tem que fazer uma documentação, fazer uma coisa que é da lei desse país. É essa criança birrenta que teve tudo na mão da mamãe aqui no Brasil e acha que lá vai ter também. Que Sim, casa com o europeu achando que está casando com o brasileiro com a mesma cultura. sim, e eu sinto assim, no trabalho que eu faço com as mulheres que moram na Europa, eu vejo que a cultura europeia me ajuda muito a trabalhar o adulto que elas precisam. Sim. Porque a maior parte das relações, claro que nós temos
também europeus infantilizados, mas a maior parte parece se comportar mais como um adulto mais saudável, Sim, interno mais saudável. Então, isso me ajuda, por exemplo, eles não estão nem aí do jeito que você veste. Eles não estão nem aí o que você faz na sua vida. Então, isso te dá força para mudar, porque no Brasil é muito essa coisa de cada um que é um jeito carinhoso de saber como é que você tá, mas ao mesmo tempo te causa um pouco de ressentiamento, porque você acaba se policiando mais. Então, sim, aqui na Europa, se você tem mais oportunidade de desenvolver mais isso, de não se importar se você falou errado uma palavra, de não se importar e pedir ajuda, porque ninguém não tá nem aí que você está fazendo. Então, exatamente. a cultura acaba já ajudando nisso. Fica mais fácil colocar isso em treino aqui. Exatamente. Deixar esse adulto crescer. Então, tipo assim, talvez um trabalho que fosse fazer esse trabalho no Brasil, seria muito pouco, e seria mais difícil para essa pessoa. Porque aqui foi uma coisa, inclusive, Simone, que até aqui mesmo no Brasil tem diferenças regionais, né? E assim, no Nordeste, quando um filho fica adulto e vai embora, muda o padrão, muda completamente o padrão familiar. Agora o teu pai, tua mãe, ele deixa de se preocupar com você. Você saiu de casa, agora você se banca, entendeu? Pelo menos na minha região era assim. E eu pegava ônibus aqui no Rio quando era novinha e eu ficava escutando, vou lá no final de semana dar uma facada no velho. Eu falei, o que é isso, dar uma facada no velho? Era pegar uma grana, entendeu? Então aqui, com certeza, teria muito mais dificuldade. Então aqui tem muito essa coisa de ter filho e botar para a avó tomar conta, né? Sim. Ter filho. Aí a avó, de um Por lado, exemplo, a minha sogra, 92 anos, mora sozinha, numa casa de 3 andares. 92 anos. mora sozinha. Sozinha e não quer se mudar para uma cidade mais próxima, não quer morar nessa cidade, mesmo que não mora com a gente, morar numa casa sozinha, não quer. Então, se a gente quer vê-la, pegar um carro, sair daqui, 1 hora de viagem. Sim, Então, porque assim, ela é quer ser diferente. independente. Ela quer ser independente. Enquanto ela puder, ela quer ser independente. Então, tipo assim, é isso. Então, isso é uma forma de poder também desenvolver essa maturidade emocional para lidar com isso. Exatamente, entendeu? Então, É assim, diferente. é esse choque cultural, né? Então, assim, o que é que a gente está falando aqui de choques culturais? E de choques culturais de pessoas que se dispõem a ir para outro país, mas não querem aceitar a realidade local. Sim. Entendeu? Então, assim, eu penso que essa busca de ajuda que você está falando é extremamente importante para que essas pessoas saiam solta essa criança, né? Olha para essa criança que precisa ser olhada, mas deixa ela, ajuda essa criança a crescer. Sim, sim. Ajude essa criança a Claro, crescer. né? É difícil. A gente sabe que a infância pode ser um momento muito difícil na nossa vida e que deixam marcas, mas é possível você perdoar, se liberar, entrar em paz com essa realidade, que independente de que foi tão dolorosa, traz aprendizagem para a sua vida atual. Não dá para viver no passado com isso. Tem que olhar para frente. Olhar para frente. Olhar para frente. Você até me perguntou qual seria a minha frase nisso. É reconhecer. O que eu sempre acho reconheça como você está. Você está agindo como um adulto em relação aos seus problemas no exterior? Eu não estou dizendo que não vai ter. Está agindo no exterior? Você está agindo como um adulto ou você está exagerando, se vitimizando, não buscando realmente ajuda para sair disso? Porque os problemas vão existir de qualquer jeito, mas a maneira como você lida com isso vai ser o pulo do gato. Porque todo imigrante, todo expatriado precisa de manter o seu emprego, de fazer socialização, porque ninguém está sozinho, Sim. de cuidar de si mesmo, de poder, sabe, se sentir bem, feliz. Como é que você vai morar fora do país se sentindo mal? Deprimido? E essa criança, ela vem aí desse grito da criança aí, dessa situação de fragilidade, como uma oportunidade, uma grande oportunidade Sim. para você trabalhar essas questões que estão lá e deixar o passado onde ele tem que ficar. Olha, a mudança de perspectiva, a virada de chave acontece nessa mudança de perspectiva. Com certeza. Eu acho isso muito importante, esse trabalho que você está fazendo aí, muito legal e assim interessante passar esse recado que as pessoas têm que acordar para essa coisa a partir do momento que eu admiro bastante as pessoas que têm essa coragem de deixar e ir, mas elas precisam ter coragem de realmente botar só um pé lá e deixar o outro aqui. Bota os dois. Sim, com certeza. De vivenciar realmente a cultura, de ter tolerância naquilo que não compreende, de acolher o país que escolheu viver, né? Não é desprezar o Brasil. Ninguém está falando aqui que você não tem que comer ir num restaurante brasileiro, que você não tem que fazer
amizade Não, com os não é nada brasileiros, disso, não? não, de jeito nenhum. É que, assim, o que eu percebi, assim, metaforicamente falando, é como se esses brasileiros que estão tão voltados para esse grupo, como se eles estivessem olhando para o país que eles estão por um vidro, como se eles não tivessem ali uma possibilidade de atravessar. Eu vou até aqui, entende? Eu vi muito isso, eu senti, metaforicamente, foi a minha sensação que me deu, que é como se eles estivessem aqui e os Estados Unidos estão do outro lado, ou a Europa está do outro lado. Eles estão de um lado e o europeu estão de outro. Estão de Sim, outro. sim. E é isso, você também questionar as suas emoções. Por que que eu tô com raiva? Por que eu tô tão triste? Por que que eu tô com medo? Faz sentido essa sensação? Ok, o medo, medo, na medida, ele é saudável, porque nos impede de tomar decisões incorretas. Mas que se grande, por que que eu não posso arriscar e ver o resultado de algo que eu vou fazer? Por O que que é que que eu eu vou tô com vergonha perder? de perguntar? O que é que eu vou perder se eu me arriscar, né? Arriscar. Então, isso, começar a fazer essas questões pode te dar o estalo de que você precisa de ajuda para se conhecer melhor e compreender por que que isso vem para você. Por que que vem esses exageros emocionais? Eu acho que esses exageros vêm dessa fragilidade de você estar se sentindo fora do seu campo de controle, mas o que tem que ser visto é como uma grande oportunidade para você evoluir. Sim. Grande oportunidade. Então é isso, Simone. Simone, o que é que você gostaria de finalizar aí? Que eu vou aproveitar, vou botar isso aqui no Dia das Mulheres, porque a gente vê que Não, as mulheres, assim, assim, o que eu vejo assim da tua história é que se ela for bem trabalhada, bem costurada, bem orientada, e com essa abertura que você fez de ouvir aquele professor para empreender, porque você é a nossa história familiar, você vem de uma história familiar onde a sua mãe era funcionária pública, professora, e você honrou a sua mãe indo para a Petrobras, né? Precisou de um grande trabalho de compreensão da história da tua mãe para você conseguir fazer esse corte do cordão umbilical, né? sim. Agora eu posso deixar de ser funcionária pública e dar conta. Precisou também fazer esse trabalho, né? E é importante a gente, às vezes eu falo aqui para eu tenho alguns pacientes que eles acham que psicólogo não precisa de psicólogo. Falei, eu tenho a minha. Tenho a minha, continuo com Então, a minha. exato. Então, a gente que trabalha ajudando o outro, a gente trabalha tudo que está na nossa emoção, a gente precisa do outro. Também precisa do outro. Não, mas psicólogo tem problema? Claro, nós somos seres Não, tem humanos. muito. Nós somos seres humanos, né? Mas Sim. a gente precisa ter essa humildade, né? Eu falo sempre, não, eu tenho a minha também, que é isso. A gente faz o tempo todo? Não, tem momentos que a gente dá um tempo e tal, aí tem uma crise, a gente volta lá e atualiza as coisas. E eu acho que é importante a gente até falar essas coisas aqui para as pessoas perceberem que num momento desse, onde você tá, não tem mais nem pai nem mãe, não tem mais o irmão, não tem aquela rede de apoio que você tem no teu país, e você paga esse preço de ir para fora, você olhar para o seu autoconhecimento é, para mim, a coisa mais importante. E as mudanças acontecem a partir desse autoconhecimento também, né? Porque é a Sim. pessoa que ela trabalha esse autoconhecimento, ela vai pegar essa criança, aí vai colocar ela no lugar dela, onde ela tem que ficar. Sim, sim. Quero muito agradecer pela oportunidade, o Clênis, eu adorei a nossa conversa aqui. Quero deixar registrado, né, que moro na Holanda, trabalho somente online, então eu atendo expatriados e imigrantes em português e em inglês, né, tanto brasileiros quanto outras nacionalidades. E o meu objetivo, eu sempre uso muito uma frase. Eu sempre começo o trabalho perguntando: quem está governando a sua vida no exterior? E aí, a partir dessa conversa, que às vezes a pessoa quer se dedicar ao empreendedorismo, ela não está conseguindo se desenvolver, ela tem um negócio dela, mas ela sente que ela não vai para frente, ela procrastina, ela está com problemas de relacionamento intercultural com o seu relacionamento, com o marido, com o parceiro, esposa, não consegue falar a língua, sabe a língua, mas não sempre está travada. Então, tipo assim, depende muito da situação. O principal é a adaptação. Está conseguindo se adaptar realmente? Eu já tive cliente com 15 anos morando fora do país. E agia como se ainda estivesse com 3, 2 anos. Então, é reconhecer que precisa de ajuda e que existem pessoas como eu e como Clenice dispostas a ajudar. Exatamente, muito importante. E para mim, assim, eu que te agradeço demais, né, por ter feito parte dessa história de um pedacinho. Muito legal. Eu fiquei muito feliz, assim, de ver que todo o seu projeto está indo, está funcionando. Aí você Sim, falou, eu vou sim. aí, vamos nos encontrar. Eu falei, peraí, não, quero ver antes. Precisamos Estou contar muito essa feliz, história. estou muito Precisamos feliz, contar essa sim. história antes. E aí eu vou deixar para você o
o nome do meu website. Ah, deixa aqui, manda para mim porque eu vou colocar embaixo, tá? Sim, sim, é Live Fully Abroad. Não, tu Coloquei vai, em tu vai inglês escrever para mim. Tu vai para escrever poder para mim. mandar. Vai Isso, escrever vou para mandar mim para porque você. eu quero que você também mande a foto que você quer, tá? Tá bom, então. Eu fiz uma capinha com a minha foto e do entrevistado, entendeu? Então, a foto que você quer, o nome e tal. Então, assim, vamos ver um. Aí eu vou editar, vou mandar para você. Você pode botar na sua rede social também, se você quiser pegar e fazer nudes que você Perfeito. quiser. Então, é Tá isso. bom, Os então. vemos, né? Como diz os, Até junho. os memes. Até junho. Antes disso, a gente se fala, que eu vou te passar, tá bom? Tá bom, Grande então. abraço, Beijo. Moni. Adorei, viu? Amei de verdade. Obrigada também. Tchau, Beijão. Tchau, tchau. tchau.